Olá! Chega no Shopping Eldorado a exposição Titanic, uma viagem imersiva que conta a história do RMS Titanic como nunca visto antes. O Titanic, considerado o navio mais famoso da história, continua despertando fascínio mais de um século após o seu trágico naufrágio. Lançado em 1912 como símbolo máximo de modernidade, luxo e engenharia, o transatlântico britânico tornou-se um marco cultural pela grandiosidade de sua construção e pelo impacto de sua história. E agora essa jornada inesquecível ganha vida na exposição no Shopping Eldorado. Isso aqui é uma exposição imersiva. A ideia dela é fazer você se sentir dentro do Titanic e sentir o que as pessoas que passaram por aquela tragédia sentiram. Então tem diversas experiências, tem projeções, é audiovisual, tem realidade virtual, que é muito legal. Você se sente dentro do Titanic. E também tem artefatos, tem coisas recuperadas do fundo do mar, tem coisas recuperadas boiando, né, que estava ali em meio às vítimas. Tem coisas que estiveram a bordo do Titanic, tem coisas do navio gêmeo do Titanic, que pouca gente conhece a história do gêmeo, mas, por exemplo, a Grande Escadaria não tem nenhuma foto do Titanic, né? A foto que a gente conhece é do Olympic. E tem pedaços da escadaria do Olympic reais que estão aqui. Então você vai mergulhar de fato, vai se sentir de verdade como se estivesse a bordo, né? Voltando para 1912. A combinação de inovação, glamour e drama transformou o Titanic em uma das narrativas mais emblemáticas do mundo marítimo. Era o maior navio que fazia a rota do maior império, com os maiores figurões da época, e tinha todas as apostas. Aqui tem o livro original que fala que ele era praticamente inafundável. Então as pessoas acreditavam nisso. A Belle Époque é sobre isso, né? Revolução Industrial, achar que a ciência e que as máquinas vão superar as forças da natureza e não vão. E o Titanic, com perdão do trocadilho, é um balde de água fria nessa mentalidade de que o ser humano um dia vai superar a natureza, e não vai, né? A exposição conta com cerca de 15 cenários imersivos que permitem ao público reviver cada momento da história, inclusive um ambiente impactante onde o visitante vê de perto o acidente. Ficar ali no cesto da Gávea, quando avistar o iceberg e tocar o sino para entender a velocidade daquilo, tipo, é muito rápido. O iceberg ele aparece do nada, como realmente deve ter acontecido naquela noite. As condições climáticas, tudo indica que o horizonte estava muito obscurecido pela refração da atmosfera. Então, assim, entre avistar e bater são 70 segundos. Na exposição, os visitantes se deparam com peças reais do filme. Aqui a gente tem algumas coisas do cenário real do filme. Tem uma janela do cenário grandão, né, aquele que afunda. Tem coisas das miniaturas, né, inclusive é da Sociedade Histórica, é nosso. Tem o parapeito onde eles fazem aquela cena da cuspida. E tem o banco da terceira classe que Leonardo DiCaprio arranca do chão e atira contra a grade, né? Essa história é meio fictícia, né? Tinham portas trancadas, mas elas não foram trancadas intencionalmente para prender as pessoas. Aí o filme, né, exagera um pouquinho, mas esse banco usado nessa cena está aqui em exposição. Então, se ele estiver meio detonado, se achar que está meio mal conservado, a culpa é do Leonardo DiCaprio, que quebrou ele. E tem artefatos reais tanto do Titanic quanto do navio gêmeo dele, que é a grande referência sobrevivente, né? Você pode ver os entalhes reais da madeira, entender a opulência e o luxo que era o Titanic. E também com artefatos originais, como o carvão e a madeira. Um carvão ele movia o Titanic naquela noite, e quando o navio se quebrou, esse carvão se espalhou pelo fundo do mar. Ele foi recuperado em 1994 e está aqui em exposição. E também tem um pedaço de madeira da quebra do Titanic, vários pedaços ficaram boiando em meio às vítimas, né? 2 semanas depois, um navio que foi recuperar os corpos tinha um carpinteiro a bordo, e esse carpinteiro recuperou um pedaço de madeira, vários pedaços de madeira, e ele criou tabuleiros de jogos. E um desses tabuleiros feitos com a madeira do Titanic está aqui também. Outro cenário marcante é no bote salva-vidas. Logo depois do impacto, que é muito rápido, começa o desespero para achar outros navios. Então ali você vê o quanto o Titanic tentou socorro de vários navios a bordo, ao redor, e esses navios estavam distantes, com exceção de um único que estava muito perto, a ponto de ser visto pelas pessoas enquanto afundava. Esse capitão viu os fogos de artifício,
avisaram, né, o capitão, e aí, o que vai fazer? Ele não quis acordar o operador de telégrafo e voltar a dormir. E esse navio estava muito próximo, ele podia ter resgatado muita gente, talvez quase todas as pessoas, né? A história do filme mistura ficção e realidade, unindo fatos históricos a personagens e emoções que ajudaram a transformar o Titanic em um ícone cultural. A história do filme é a mistura ficção com realidade, né? O Jack e Rose, desculpe, eles não existiram, sinto muito por isso, mas eles não existiram. Eles são inspirados em pessoas reais, não necessariamente todas as pessoas estavam no Titanic, são pessoas da vida real. A joia é inspirada numa joia real, que é o Diamante Hope, que ele tem a lenda de ser amaldiçoado. O diretor aproveitou esse monte de coisa e misturou no roteiro dele. Então o filme mistura ficção com a realidade. Aqui a gente fala do filme, mas falando sempre da realidade, da história real. Uma experiência única. A exposição pode ser visitada até janeiro de 2026, de terça-feira a domingo, das 10 às 22 horas, no Shopping Eldorado.